Sejam muito bem-vindos a mais um episódio intrigante dessa grande novela chamada Política. Hoje falaremos sobre uma proposta do presidente Donald Trump, que disse querer tomar conta da faixa de Gaza, não descartando inclusive o envio de soldados americanos para aquela região. Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Trump e a estratégia para Gaza. Solução ou controvérsia? Antes de mergulharmos na proposta de Donald Trump para a faixa de Gaza, é crucial entender o papel estratégico que essa região desempenha no cenário geopolítico do Oriente Médio. Há décadas, Gaza tem sido um epicentro de conflitos. Originalmente parte do mandato britânico da Palestina, a área foi ocupada pelo Egito após a Guerra de 1948, quando Israel declarou sua independência. Durante a Guerra dos Seis Dias, em 1967, Israel assumiu o controle da região, mantendo-o até 2005, quando decidiu retirar-se unilateralmente e transferir a administração para a Autoridade Palestina. No entanto, em 2007, uma guerra civil entre o Fatah, principal partido da Autoridade Palestina, e o Hamas resultou na tomada total de Gaza pelo Hamas, que desde então tem enfrentado confrontos recorrentes com Israel. Com a guerra iniciada pelo Hamas em outubro de 2023, grande parte da infraestrutura de Gaza foi destruída. Diversas cidades onde o grupo se escondia utilizando civis como escudos foram reduzidas a escombros. A proposta de Trump de assumir o controle de Gaza não pode ser analisada isoladamente. Ela deve ser vista no contexto histórico de guerras, ataques, resistência e tentativas frustradas de solução para o conflito. Gaza, como um paraíso, a visão de Trump. Durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca, ao lado do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, Trump revelou seu plano para transformar Gaza em uma espécie de Riviera, sob controle dos Estados Unidos. Segundo ele, o governo americano lideraria os esforços para desativar explosivos, remover destroços e reconstruir completamente a região. Porém, o ponto mais controverso foi sua sugestão de que os palestinos deveriam sair permanentemente da faixa de Gaza. Trump declarou que Gaza nunca funcionou e que seus moradores só querem voltar porque não têm para onde ir. Essa afirmação levanta várias questões. Para onde essas pessoas seriam realocadas? Quem garantiria seus direitos? Esse plano é viável do ponto de vista humanitário e legal? Tropas americanas em Gaza? O que Trump planeja? Outro ponto polêmico da proposta é a possibilidade de uma ocupação militar americana em Gaza. Quando questionado sobre isso, Trump não descartou o uso da força militar, afirmando que os Estados Unidos farão o que for necessário para estabilizar a região. A declaração contradiz suas próprias promessas de campanha, onde ele afirmou que retiraria tropas americanas de zonas de conflito, como a Síria, para focar em investimentos internos. Agora, ele propõe exatamente o oposto. Uma ocupação militar em um dos territórios mais instáveis do mundo, onde insurgentes e grupos extremistas poderiam transformar qualquer missão em um desastre militar e econômico sem fim. Uma ocupação legal? O que o mundo está dizendo? A presença de tropas americanas em Gaza levantaria questões legais e diplomáticas. Em que base legal os Trump poderiam justificar essa ação? Aliados ocidentais apoiariam essa iniciativa? O Congresso americano autorizaria uma missão de longo prazo? A reação internacional foi imediata. Países como Egito e Jordânia, que já abrigam um grande número de refugiados palestinos, rejeitaram qualquer possibilidade de aceitar mais deslocados, temendo instabilidade social e política em seus territórios. A própria comunidade palestina também repudiou o plano, já que historicamente resistiu a qualquer tentativa de remoção forçada. Nos Estados Unidos, a proposta de Trump também não encontrou consenso. O senador republicano Lindsey Graham, uma das figuras mais influentes no Congresso, declarou que duvida que a população americana apoiaria uma ação militar para tomar Gaza. Outros republicanos também demonstraram preocupação com os custos financeiros, políticos e militares de uma iniciativa desse porte. O histórico de conflitos prolongados dos Estados Unidos
como a guerra no Afeganistão, que custou quase 2.500 vidas de soldados americanos e cerca de 8 trilhões de dólares, ainda está muito presente na memória da população. Para muitos, Gaza tem potencial para se tornar outro conflito sem fim, sugando recursos e vidas americanas por anos a fio. O impacto nos acordos de paz no Oriente Médio. As declarações de Trump chegam em um momento delicado, após um cessar-fogo que encerrou meses de combates intensos entre Israel e o Hamas. Para os palestinos, essa proposta soa como uma nova forma de colonização e pode aumentar o risco de novas revoltas e insurgências. Além disso, o plano pode comprometer os acordos de Abraão, assinados no primeiro mandato de Trump, que estabeleceram relações diplomáticas entre Israel e várias nações árabes. A Arábia Saudita, por exemplo, já declarou que não aceitará um acordo de paz sem garantias para a criação de um Estado palestino. Porém, ao propor a retirada definitiva dos palestinos de Gaza, Trump pode estar minando qualquer possibilidade de negociação futura com os sauditas. Trump e Netanyahu. Aliança ou interesse? Outro fator importante é a relação entre Trump e Netanyahu. Apesar de serem aliados próximos, essa parceria teve momentos de grande tensão. Quando Netanyahu reconheceu a vitória de Joe Biden em 2020, Trump se irritou e chegou a criticá-lo publicamente. Agora, com Trump de volta ao poder, Netanyahu parece determinado a fortalecer essa aliança, principalmente se isso significar um apoio irrestrito dos Estados Unidos às ações de Israel em Gaza. Além disso, um envolvimento militar americano na região reduziria os custos financeiros e humanos para Israel, tornando a guerra menos onerosa para o país. Desde sua posse, Trump já reverteu restrições de armamentos para Israel, permitindo o envio de bombas pesadas que haviam sido suspensas por Biden, o que demonstra um forte apoio militar ao governo israelense. Conclusão: um plano real ou apenas política? A proposta de Trump para Gaza gera mais perguntas do que respostas. Como seria implementado? Quem financiaria essa operação? Qual seria a reação dos palestinos? Quais seriam as consequências para a estabilidade global? Por enquanto, esse plano parece mais uma jogada política do que um projeto concreto. No entanto, dado o histórico de Trump em tomar decisões inesperadas, esse é um tema que merece atenção. Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.